que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Está com eco bom aqui, hein? É uma palavra que vem expressar tudo aquilo que a palavra de Deus ela vem para nos dizer. Naquele em que nós devemos confiar, naquele em que nós devemos colocar a nossa esperança, termos a confiança de que o Senhor, Ele é o nosso Salvador e que somente nele nós devemos confiar. O Senhor Ele entregou aquilo ou aquele que é mais precioso para Ele, o seu único Filho, por amor de todos nós. Então, muitas vezes nós queremos reclamar da vida, dizer, mas será que Deus Ele se importa comigo? Será que o Senhor Ele olha para a minha vida? Será que Ele se importa com as minhas dores, com as minhas dificuldades, com os meus medos, com as minhas preocupações? Esta é a resposta, que Deus Ele te amou tanto, foi um amor tão grande, que Ele entregou o seu único Filho por amor de todos nós. Amém? Então nunca perca a sua esperança. Creia que o Senhor Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado da sua vida. Às vezes a gente quer olhar para tudo aquilo que está ao nosso redor, tudo aquilo que é material, tudo aquilo que é pedra, é plástico, tudo aquilo que é palpável, mas a nossa esperança ela precisa estar em Deus. A gente precisa deixar de lado todas essas preocupações, tudo aquilo que está diante dos nossos olhos e olhar somente para Deus. Amém? Que essa palavra permaneça no seu coração, na certeza de que o Senhor Ele tem derramado o seu amor por nós. Amém? Agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Pode brincar, né? Irmãos, quinta-feira passada nós tivemos um culto onde nós falamos de um tema específico, né? Falamos sobre arrependimento. E aí, para poder dar continuidade, a gente vai estar falando hoje sobre salvação, né? Mas antes da gente começar, eu gostaria de trazer algumas coisas. A gente sabe que o tema salvação ele é um tema um pouquinho polêmico, né? Porque a gente tem algumas divergências teológicas, onde tem uma galera que fala que você é salvo porque Deus já determinou que você é salvo, né? Que é a galera que acredita no calvinismo. Aí tem a galera que já parte mais para o arminianismo, onde eles dizem que a salvação ela depende de você buscar a Deus, né? Deixa eu digitar a senha aqui. Você buscar a Deus. E mesmo dentro de cada uma dessas linhas nós vamos ter algumas divergências, né? Uns vão acreditar em alguns pontos, outros não. E aí essa palavra de hoje ela não é para poder defender nenhum tipo de tópico, né? Teológico. Eu não vou estar abordando uma coisa aprofundada no sentido de vamos discutir o que, sei lá quem, John Wesley, ou o que fulana de tal acredita nisso, nada disso. Hoje a gente eu vou tentar trazer o máximo de mensagem para vocês daquilo que está dentro da Bíblia, daquilo que a gente pode entender com total clareza, né? Espero conseguir atingir isso aí. Logo de início, a gente falar de salvação, a gente vai falar sobre 2 versículos. Um pastor acabou de falar, né? É João 3,16. E eu acho que não tem necessidade, né, de abrir, mas que diz, igual o pastor falou, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é um versículo, eu já falei uma vez,
versículo que em um versículo ele tem praticamente todo o resumo daquilo que aparece na palavra de Deus. Ele tem uma demonstração do quanto que Deus nos ama. Ele tem uma demonstração de Deus sacrificando o seu único filho para que a gente não venha a perecer. Ele vem narrando toda essa concepção, toda essa estrutura que é o cristianismo. E uma coisa muito interessante que eu não falei da última vez quando eu fui falar desse versículo, que é o que Deus amou o mundo. Quando a gente lê isso aqui, a gente já logo se depara com uma situação, uma ação provocada por Deus. Não é porque eu escolhi ser amado, não é porque eu escolhi isso, não, é porque Deus amou. Então, para a gente poder começar, a gente já vai focar nisso aqui. Deus, a gente entender que existe de primeiro uma ação de Deus, porque Deus amou. Mas para a gente poder dar continuidade, já que esse texto foi lido, a gente vai ler o livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Fala o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Senhor Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor está nos proporcionando hoje, nesse momento, que o Senhor possa nos abençoar e essa mensagem de hoje seja uma mensagem abençoada, mas que seja uma coisa vinda do Senhor, que não seja as minhas intenções, as minhas visões, aquilo que eu acredito como Filipe humano, mas que seja Deus direcionando, que seja conduzido de acordo com o seu desejo para conosco. Que o Senhor possa abençoar essa quinta-feira. Muito obrigado por tudo. Amém. Irmãos, então a gente tem aqui dois textos, dois versículos, e desses dois versículos, desses dois textos, nós teremos um entendimento muito claro. Em João 3,16 nós entendemos que a salvação, de forma, onde eu vou fazer um pouquinho mais de esforço, eu vou entender que isso é uma provocação de Deus. Já em Efésios, o apóstolo Paulo ele fala, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então aqui nós entendemos o seguinte: a salvação, ela vem por meio da fé, ela vem pela graça. A graça, ela é um favor imerecido, ela é uma benevolência que Deus ele tem para nossas vidas. Então, para que a gente entenda o que é salvação, de uma forma muito simples, a gente vai entender que salvação nada mais é do que um presente de Deus. Ele tem um amor tão profundo por nós, que Ele deu para a gente essa oportunidade, Ele dá para a gente esse presente. Então a salvação, ela nada mais é do que um presente que Deus dá para as nossas vidas. E esse presente, ele é tão bom, tão incalculável, tão imensurável, que Deus ele dá o seu único filho para que ele possa morrer por nós. E para que a gente possa ter a salvação. Então, quando a gente faz essa pergunta, afinal de contas, o que é salvação? Salvação nada mais é do que uma oportunidade, um presente que nós ganhamos sem merecermos. É como uma criança que recebe um presente fora de uma data comemorativa, fora do seu aniversário, do Dia das Crianças, do Natal. É algo que Deus proporciona para nós em nossas vidas de uma forma assim que a gente nem imagina, nem pede. Então, isso é a salvação.
É esse presente, essa oportunidade que Deus dá em nossas vidas. Mas quando a gente pega o livro de esse versículo de Efésios, versículo 8, e aonde a gente vê que, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Mas afinal de contas, a fé, a salvação, ela não vem pela graça. Então por que a fé ela está no meio disso aí? A gente vai para o livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27 e 28. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Então, nesse versículo aqui, do livro de Hebreus, nós temos o entendimento do porquê que nós temos que ter a fé para poder ter a salvação. Porque para eu poder ter salvação, eu preciso ter fé em Jesus Cristo, eu preciso acreditar. Porque o que faz eu receber essa salvação, o que faz essa salvação ela cair sobre a minha vida, é eu reconhecer que Jesus Cristo, Ele morreu por nós. É eu conseguir reconhecer o sacrifício de Jesus Cristo. E aqui em Hebreus, ele fala sobre o sacrifício perfeito. Na semana passada, retrasada, nós estávamos lá na casa do Cleiton, e a gente estava falando, logo no início da conversa, a gente estava falando sobre isso, o pastor estava orientando a gente sobre isso. Porque, diferente dos animais que eram sacrificados no Antigo Testamento para poder abolir o pecado da pessoa, Jesus Cristo, Ele é perfeito, Ele é o sacrifício perfeito, e Ele teve a ressurreição. Os animais eram mortos e dali acabou. Jesus Cristo, Ele venceu a morte. Então, para que eu possa entender, eu preciso ter fé. Para que eu possa ser salvo, eu preciso ter fé. Para que eu possa receber a salvação, eu preciso ter fé. E a partir do momento que a gente tem esses dois entendimentos, entendimento o que é salvação, é um presente merecido de Deus, e o entendimento do que é a salvação, de por que ela por que ela envolve a fé, nós entendemos e nós conseguimos linkar nossa pregação de semana passada, de quinta-feira, que é o arrependimento. Então são três ações que uma gera consequência na outra. É um efeito em cadeia. Não tem como eu ter salvação sem acreditar em Jesus Cristo. Não tem como eu acreditar em Jesus Cristo e não ter arrependimento. São três situações que nós carregamos na nossa vida como cristão e que nós devemos ter sabedoria sobre isso. Nós temos que conhecer, nós temos que saber isso. Para as pessoas que são novas convertidas, elas precisam entender isso. E por isso que muitas vezes a gente se depara com outras religiões e a gente vê que, cara, infelizmente essa pessoa ela talvez não seja salva. Não vai ser, eu não vou julgar se ela é salva ou não, mas de acordo com a palavra de Deus. Por quê? Porque muitos deles, exemplo, judeus, eles não acreditam em Jesus Cristo. Alguns o reconhecem como profeta, outros nem reconhecem, por falar que na genealogia de Jesus Cristo teve uma parte feminina, e eles acreditam que a genealogia é só de homem para homem, do pai para o filho, a filha ou neta, ela não passa a descendência. Então eles não reconhecem a figura de Jesus Cristo, eles ainda estão esperando o Messias. Mas para nós, isso é muito nítido, isso é claro. Eu sei o que é salvação. Salvação é o presente de Deus, é o favor imerecido, é a misericórdia que Ele tem com as suas criaturas. Agora eu sei como que eu consigo essa salvação.
salvação? É tendo fé em Jesus Cristo. Tendo fé naquele que foi sacrificado em meu lugar. Tendo fé na sua ressurreição, tendo fé nos seus ensinamentos, tendo fé nos seus milagres, tendo fé no seu sangue e no seu nome. E aí eu vou ter arrependimento, vou ter mudança de vida, vou ter mudança de caráter, vou ser uma nova criatura, vai nascer um novo homem. Então, a gente conseguindo entender isso, a gente vai para outro ponto. Por exemplo, muitas vezes a gente acaba se deparando com situações onde, bem claro, bem nítido, Igreja Católica. Há um tempo atrás, quando veio a questão do partido do Lutero, ele fez isso por o principal foco da sua reclamação, o principal foco da sua rebeldia era a venda de indulgências. E o que era a venda de indulgências? Nada mais era do que um padre, ou geralmente um bispo, uma pessoa, uma autoridade acima do padre, ele vender um lugar no céu. Ele vender a oportunidade de perdoar os pecados de um parente, porque a Igreja Católica, eles acreditam no purgatório. O purgatório é um local onde as pessoas que não vão para o inferno, mas que ainda têm alguns pecados ou alguns problemas a serem resolvidos, elas passam um período ali para poder estarem depois sendo purificadas e ir aos céus. E uma das coisas que Lutero foi o principal objetivo que fez com que ele se revoltasse, era a venda de indulgências. E aí é muito comum a gente entender isso na Igreja Católica, mas a gente, como cristãos evangélicos, a gente esquece que isso também às vezes invade a Igreja evangélica. Antes da gente falar sobre isso, eu vou ler 2 versículos aqui. Versículos de Mateus 7:21. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E Efésios 2:8-9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É porque o versículo que a gente estava falando anteriormente. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Esses 2 textos aqui, eles falam justamente sobre isso. O livro de Mateus, capítulo 7, se a gente ler de forma superficial, a gente vai ver aqui, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade. As pessoas, elas acreditam que é ler esse texto aqui, e é pelas ações que vão fazer a gente ser salvo. Mas esse texto, quando ele fala sobre aquele que faz a vontade, é aquele que faz a vontade por acreditar em Jesus Cristo. É aquilo que eu disse no início. É a mudança de caráter que a fé, ela ocasiona na pessoa. E aí, complementando isso, nós temos Paulo falando em Efésios, que a salvação, ela vem pela graça, e não pelas obras, não por aquilo que eu faço. Mas o contrário daquilo que nós vemos aí afora é o quê? É muita gente fazendo totalmente o contrário. É a galera achando que determinadas atitudes ou determinados serviços é o que vai garantir a sua salvação. E isso não é verdade. Não é isso que está escrito na Bíblia. O fazer, ele é bom. O você cuidar do próximo, o você, vou chegar na igreja e vou limpar, vou chegar mais cedo para poder limpar, que eu vou visitar. Isso faz parte. Mas isso acontece não com o objetivo de ser salvo, mas isso acontece porque você está salvo. Isso acontece não com a intenção de que isso conte pontos para você poder
Isso aqui ele acontece porque você já está salvo, você crê em Jesus Cristo. A sua vida ela é transformada. E aí é onde nós encontramos pessoas que a vida dela é a igreja. Mas não no sentido assim, a igreja de Cristo, a igreja templo. A pessoa ela vive mais dentro da igreja do que com a própria família. E porque muitas vezes, talvez essa pessoa ela foi até instruída errado. Porque talvez na cabeça dela, ela está lá, ela está fazendo as coisas, porque na cabeça dela, por ela estar fazendo isso, é que ela vai ser salva. Assim como os muçulmanos, que acreditam que eles têm que, pelo menos uma vez na vida deles, visitar Meca, que é o local mais sagrado para eles, ou até mesmo os judeus, e quando falecem, acreditam que o corpo deles tem que estar lá na terra prometida, porque se não estiver lá quando o Messias chegar, vai dar problema para eles. Então são coisas que infelizmente está no nosso dia a dia, são coisas que infelizmente está presente dentro da religiosidade, não é nem dentro da religião, é da religiosidade. E quando a gente olha o Evangelho de Cristo, a gente entende, claro, a gente consegue entender o porquê, porque o cristianismo é uma das únicas, não, é a única religião ao qual a visão é totalmente diferente. Aonde nós somos salvos, não porque nós merecemos ou porque nós fazemos alguma coisa, mas é pelo amor e misericórdia de Deus. Qualquer outra religião, você tem que fazer uma oferenda, você tem que agradar certa divindade, você tem que cuidar dos próximos, dos moradores de rua. Qualquer outra religião é assim que funciona. O cristianismo é totalmente diferente. Nós recebemos porque nós não merecemos. E Deus, ele, com seu amor, ele vai lá e dá essa oportunidade para a gente. De outras religiões, não. Religiões espíritas, você tem que sair fazendo não sei quantas coisas, tem que ajudar o próximo, tem que pegar, distribuir marmita para moradores de rua. E exemplo disso é que quando a gente faz qualquer tipo de ação social, uma das coisas que é muito comum a gente ouvir é: nossa, vocês são evangélicos? É porque geralmente só vem o pessoal espírita aqui. Porque isso faz parte da doutrina deles, isso faz parte da vida deles. Para nós não. Para nós fazemos porque nós fomos mudados. Nós fazemos porque nós temos o Espírito Santo de Deus conosco, e é essa consequência que faz com que a gente tenha temperança, com que a gente ame o próximo, com que a gente busque sabedoria, com que a gente entenda, mudar o outro lado da face, por causa disso. Mas não é isso que vai fazer a gente para o céu. A gente tem uma consequência, mas essa aqui não é a ação principal. Então a gente entende o que é a salvação, a gente entende qual a necessidade de se ter a fé, e a gente entende que isso gera arrependimento. Isso faz com que a gente mude de vida. E aí a gente, por um certo ponto, a gente se pergunta: afinal de contas, o que a gente pode fazer para poder ser salvo? Bom, entendendo aquilo que eu falei no início, no primeiro momento nada, porque a salvação ela é um preço extremamente caro, que nem eu, nem vocês, nem ninguém temos condições de pagar. Mas tem uma ação que ela corrobora para isso. No livro de Romanos, capítulo 6, 23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Aqui a gente tem um entendimento de que o
o salário do pecado é a morte. E a salvação é vencer a morte. Então, o pecado, ele é algo que faz com que eu me afaste de Deus. Ele é algo que faz com que eu me afaste daquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, por isso que nós temos que ter o quê? A fé em Jesus Cristo. E não só a fé em Jesus Cristo, mas o arrependimento, a mudança de atitudes, porque isso sim vai fazer com que nós até pecamos, mas que nós nos arrependemos de forma genuína, para que a gente não possa cometer mais, e isso vai fazer com que nós tenhamos mais intimidade e proximidade com Deus. Diferente de quando nós aprendemos semana passada, temos apenas remorso. A gente não se arrepende genuinamente. E isso claramente é dizer: eu não tenho fé em Jesus Cristo. Porque eu tenho consciência que aquilo que eu estou fazendo é errado. Eu tenho consciência de que aquilo ali me afasta de Deus. É você desacreditar o sacrifício que Deus fez em nossas vidas, para a nossa vida. E aí a gente entra nesse ponto. Uma das coisas que a gente pode fazer para poder estar próximo ali é ter fé, é acreditar e executar os ensinamentos de Jesus Cristo em nossas vidas. Porque a partir daí a gente vai ter mudança de caráter, a gente vai ter mudança de postura, a gente não vai dormir no culto, a gente vai entender o que é a presença de Deus, ter sabedoria, e isso vai proporcionar para a gente essa oportunidade, a oportunidade da salvação, porque Deus, Ele nos ama. Tem uma arte, eu não vou saber quem é que fez essa arte, mas ela é muito famosa, que fica no teto de uma catedral lá em Portugal, na Roma, e é Deus com a mão esticada tentando pegar o homem, né? Se não me engano é Adão. E o interessante é o detalhe da mão. Lógico que isso é uma retratação humana, né? Mas cabe a reflexão, porque quando você olha, a mão de Deus ela está totalmente esticada para poder encostar em Adão, mas a mão de Adão ela está levemente dobrada. O dedo dele está levemente dobrado. E se ele esticar, ele consegue encostar na mão de Deus. Então isso é uma retratação muito filosófica, né? Mas que é interessante. Deus ele está ali por nós. Deus ele está a todo momento à nossa procura. Deus ele está a todo momento querendo proporcionar coisas boas para as nossas vidas. E não é ter carro de luxo, não é ter a mansão do ano, não é ser famoso, não é nada disso. São coisas que nós não temos nem compreensão. E Deus ele quer proporcionar essas coisas boas para as nossas vidas. Ele quer proporcionar salvação. Só que assim como essa arte, cabe a nós esticar o dedo. Cabe a nós acreditar, cabe a nós investir. Não é investir financeiramente, é investir tempo na palavra de Deus. É buscar entender, aprender aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. E aí a gente entendendo tudo isso, a gente acaba caindo em um ponto que infelizmente acaba atrapalhando a vida de muitos cristãos. É a gente achar que por eu ser salvo, por eu
ter fé em Jesus Cristo, a vida ela vai ser fácil. As coisas elas não vão ser dificultosas, a gente não vai ter problema. Só que a gente tem um manual de vida que se chama Bíblia, e esse manual de Bíblia ele traz vários exemplos para a gente que ser cristão, ser evangélico não é fácil. Mesmo que nós sejamos salvos, nós vamos encontrar dificuldades. E aí, para poder estar trazendo alguns exemplos de vários que nós temos na Bíblia, eu vou trazer principalmente os apóstolos, começando com os filhos de Zebedeu. Depois que eu já falei para vocês, quando a gente estava lá na casa do pastor, eu li esse texto, que é Marcos 10:32, aonde a gente tem Tiago e João e sua mãe abordando Jesus Cristo e pedindo para que, quando Jesus Cristo viesse na sua glória, um se assentasse do lado direito e outro do lado esquerdo de Jesus Cristo. Nitidamente no texto, a gente percebe que Jesus Cristo ele fica meio que irritado com isso, porque ele responde: o cálice que eu irei beber, você não tem condição de segurar não, meu filho? E aí o mais interessante é que a gente tem eles falando: temos sim, a gente consegue sim. E aí Jesus Cristo depois até muda de assunto, não tem nem continuidade sobre isso, mas e aí a gente vai lá no livro de Mateus capítulo 26, versículo 36, a gente tem Jesus orando no Getsemane. E aí Jesus sobe para poder orar no Getsemane, e quando ele desce, está os camaradas dormindo. Os mesmos caras que há capítulos atrás não, né? Momentos atrás estariam falando: não, a gente tem total condição de segurar, beber o cálice que o Senhor vai segurar, que o Senhor vai beber. Pode ficar tranquilo que a gente tem total condição de fazer isso. E quando Jesus foi orar, não aguentava nem uma horinha de oração, já estava todo mundo dormindo. E que tipo de aprendizado eu trago com isso? Porque aqui está mostrando para a gente, porque os camaradas eram discípulos de Deus, de Jesus Cristo. Eles presenciaram milagres. Não é esses milagres que a gente vê fajutos aí afora, não, de esticar braço, de esticar perna, essa pataquada, não, essa palhaçada. Os camaradas viram reais milagres de Jesus Cristo. E era milagre de Jesus Cristo cuspir no chão, pegar a lama, passar no olho e a pessoa voltar a enxergar. Era ressuscitar mortos. Não era uma palhaçada que eu vi esses dias na internet: a mulher grávida se diz morta, aí fica fingindo lá, aí o pastor vem: não, vou ressuscitar ela, e fica soprando lá no microfone. E que coisa idiota! Isso é mentira, isso é palhaçada. Então os camaradas presenciaram milagres de verdade. O camarada presenciaram Jesus Cristo ressuscitando Lázaro. E aí o menino que chega e solta uma dessa. Se com eles lá tinha isso, o camarada falando besteira, aqui na igreja nós vamos ter também. Pessoas que são salvas, pessoas que têm fé em Jesus Cristo, pessoas que acreditam em Deus, mas que em certos momentos elas dão mancada. E aí a gente cai nesse mundo de carochinha, nesse fantástico mundo de pobre, de achar que a pessoa ela foi para a igreja, agora ela é santa. Não. Ela não é esse santo igual, estou falando santo da igreja católica, não um santo separado, né? Ele não é essa pessoa pura, é uma pessoa que muitas vezes vai estar aqui dentro da igreja, mas quem somos nós para julgar? Mas às vezes a pessoa, nem a pessoa é. Isso é uma coisa que
tem um pastor, ele é muito polêmico, ele fala bastante, é sobre a galerinha que vem do mundo e quer procurar as moças para poder casar dentro da igreja. O cara sai aprontando, apronta a vida toda, e quando quer casar ele vai para dentro da igreja. E isso acontece. E a gente tem que entender que não é esse fantástico mundo de Bob. As pessoas continuam errando, as pessoas falam besteira, as pessoas vacilam, as pessoas dão mole. Pessoas que têm cargos, funções, não vou nem falar cargos, funções dentro da igreja, às vezes são as piores. São as pessoas que mais falam mal, são as pessoas que mais distratam, são as pessoas que mais são soberbas, mais desumildes. Isso porque a função dela tem como objetivo principal propagar o Evangelho. Porque se a pessoa é missionário, não tem como um missionário não gostar de pessoas. Um pastor que não gosta de pessoas, um pastor que se esconde, tem segurança. Para poder chegar no pastor tem que passar por 30 diáconos, ele tem que marcar a hora. Um diácono que serve como segurança ou garçom, ou para dar água para o pastor, para o apóstolo, para o bispo, tem essas pataclavas também, né? Ou para poder ficar na porta, fazer segurança. E aí, a essência da verdadeira função dessas pessoas não é exercida, que é cuidar do próximo, que é cuidar de pessoas, que é abençoar, que é direcionar, dar discernimento, trazer experiências, que às vezes a minha experiência que eu tive com Deus, ela pode ajudar, talvez outra pessoa está passando por uma mesma situação, ou uma situação parecida. E aí a gente tem esse contexto todo gospel, onde todo mundo acha que essas pessoas elas são santas, porque elas estão na igreja. Outro exemplo, Pedro. Livro de Lucas, capítulo 22, versículo 54. Pedro Pedro nega Jesus 3 vezes. Então, prendendo-o, levaram, e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia de longe, e havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E certa criada, vendo-o estar sentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: esses também estavam com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse ao homem: não sou. Segunda vez. E passando quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. Depois a gente vai ter Jesus Cristo perguntando Pedro 3 vezes também, né? Mas outro exemplo de pessoa que era salva, outro exemplo de pessoa que tinha Jesus Cristo, outro exemplo de pessoa que presenciou, outro apóstolo. E aí a gente vai ter o cara negando Jesus Cristo 3 vezes. E que muitas vezes isso acontece nas igrejas. E como é que eu vou negar Jesus Cristo hoje, sendo que eu falo que eu sou cristão, quando eu busco somente a placa da igreja, a bandeira da igreja?
situações que o crente ele deixa de fazer aquilo que a Bíblia diz porque a igreja dele não permite. E esse é um outro exemplo de pessoas salvas, mas que infelizmente é igual Pedro, trai a Jesus e às vezes até mais do que 3 vezes. Outro exemplo claro, Tomé. Tomé, livro de João, capítulo 20, 24 e 31, tem a história que fala sobre Tomé, que foi incrédulo. Eu não vou ler porque é muito extenso aqui, mas foi incrédulo. Ele não acreditou em Jesus Cristo. Ele não acreditou na ressurreição. E até que ele tocasse, ele foi totalmente incrédulo. E eu poderia estar trazendo aqui vários outros exemplos dentro da Bíblia, de pessoas que estiveram com Jesus Cristo e mesmo assim, pessoas que estiveram com Jesus Cristo e pessoas que eram salvas, e mesmo assim vacilaram. E aí, é o que eu trago para a gente hoje, esses exemplos, para que a gente possa entender e nos fortificar. Porque o ser salvo não significa ser puro. Ser salvo não significa que eu sou um Jesus, eu não peco mais. O ser salvo significa aquele camarada ali que pecava. Vou falar uma coisa polêmica aqui. Aquele cara era pedófilo. Se converteu, aceitou Jesus Cristo, é salvo, mas não é o cara que vai ficar no ministério de crianças. O cara é assassino, não é o cara que vai lidar com o público diretamente. O cara matou. Para ele poder ter uma explosão de raiva por uma situação e querer. É o cara que a gente vai fazer qualquer outra coisa. Mas tem que ter um cuidado. Porque o problema é o romantismo. É a gente romantizar aquilo que não deve ser romantizado. E é por isso que nós devemos ter esse discernimento, ter esse direcionamento e saber que salvação ela é uma coisa, consequências humanas é outra, porque nós aprendemos na semana passada. O fato de eu me arrepender não quer dizer que eu não vou assumir as consequências daquilo que eu fiz, principalmente as coisas humanas. Ah, mas o cara, eu matei um camarada não sei quantos anos atrás, cara, mas infelizmente a família do cara ficou desestruturada. Ah, mas eu era ladrão, hoje eu não sou mais. Cara, mas infelizmente não tem como eu deixar você tomar conta da tesouraria da igreja ou qualquer outra coisa. Ah, mas o camarada era pilantra. Meu amigo, tem que ter cuidado. Na hora de fazer negócio com você, não é porque você é crente, não é porque você está na igreja que eu vou fraquejar. Então, salvação é isso. A gente entende o que é salvação, a gente sabe o que é salvação, a gente entende a consequência que vai gerar a fé em acreditar em Jesus Cristo, reconhecer que Ele morreu por nós, reconhecer que Ele foi sacrificado em nosso lugar. A gente sabe que isso acarreta em uma mudança de caráter, a gente sabe que isso consequentemente muda a vida da pessoa, mas a gente entende também que nós somos seres falhos, que a todo momento nós estamos na tendência de estar pecando. Ter tendência a pecar é uma coisa e pecar é outra. Apesar de que a gente pode pecar. A gente poderia
poder, né? Mas pode acontecer da gente pecar. Mas diferente dos outros é que nós temos um entendimento daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E nós sabemos o que é um arrependimento genuíno. E aí, para a gente poder finalizar, eu gostaria de ler João 3,3. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí a gente vai ter o camarada lá perguntando a Jesus Cristo: como é que pode um homem adulto voltar e nascer de novo, voltar para dentro da sua mãe ali? E a gente tem o entendimento que o que Jesus está falando é um nascer de novo, nascer em Jesus Cristo. É mudança de caráter, mudança de perspectiva. Para poder finalizar essa mensagem sobre a salvação, eu vou trazer isso. Porque eu preciso nascer de novo. Eu preciso acreditar e reconhecer que Jesus Cristo é o meu único Salvador. Eu preciso entender que aquilo que Ele fez na cruz, eu não tinha e não tenho condições de pagar. Eu não tinha e não tenho nenhuma forma de conseguir retribuir isso a Deus, porque isso foi um favor imerecido. Isso foi uma oportunidade, um presente trazendo aquilo que eu falei há minutos atrás, um presente fora das datas comemorativas. É algo que eu não merecia, é algo que nem eu e nem vocês estaríamos dispostos a fazer. E Jesus Cristo passou por toda humilhação, por todo aquele processo para poder nos dar essa oportunidade que é a salvação. Mas para isso, eu preciso nascer de novo. Eu preciso fazer com que o homem velho morra. Eu preciso fazer com que as minhas ações, o meu eu, as minhas atitudes, os meus pecados, eles morram, para que um novo homem ele possa estar nascendo. Amém? Gostaria de convidar que vocês se coloquem de pé, para a gente poder estar fazendo a nossa oração. Senhor Deus, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos levar em paz para as nossas residências, que nenhum mal venha nos acontecer, que o Senhor possa estar sempre à frente, nos capacitando, nos guiando, nos dando direcionamento, que o Senhor possa cuidar de nós, cuidar daquelas pessoas que estão às nossas voltas, nossos amigos de trabalho, nossos colegas, todos aqueles que estão próximos a nós, e nós possamos ser instrumentos na mão do Senhor, para que a gente possa levar a salvação a essas pessoas. E levar a salvação é levar o seu nome, para que essas pessoas elas possam te conhecer, elas possam saber que o Senhor fez algo que nós não merecíamos, que essas pessoas elas possam entender que o Senhor nos amou tanto, que deu o seu único filho para que pudesse morrer em nosso lugar, sem nós merecermos, sem nós sequer sabermos dessa oportunidade. Que o Senhor possa estar cuidando de todo mundo que está aqui, daqueles que não puderam vir, que o Senhor possa estar dando direcionamento. E que, no mais de tudo, independente de qualquer coisa, o que nós temos é agradecer ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos proporciona, que é a salvação. Muito obrigado por tudo. Amém. Pode sentar. Irmãos, está finalizando a mensagem. Então, trouxe uma mensagem voltada mais àquilo que a gente acredita que é a palavra de Deus, né? Não quis trazer nenhuma concepção teológica, que fulano acredita nisso, que a salvação é por causa disso, que a salvação é por causa daquilo.
Mas a palavra de Deus, ela traz isso, né? Para eu poder ser salvo, eu tenho que acreditar no preço que foi pago pela minha salvação. O meu passaporte foi a morte de Jesus Cristo. Então eu tenho que crer nisso, eu tenho que ter fé nisso. E acreditar nisso gera consequências. E essas consequências são consequências boas. É mudança de vida, mudança de caráter, mudança de perspectiva, mudança de comportamento, mudança de pensamento. Deus, ele transforma a vida da pessoa. Uma pessoa que busca Deus, uma pessoa que encontra Deus, não são as mesmas pessoas. Ela pode buscar de um jeito, ela pode encontrar ele de um jeito, mas permanecer, ele não vai permanecer do mesmo jeito que ele buscou, ou que ele encontrou Jesus. Permanecer vai ter mudança. E essa mudança sempre é para melhor, porque a presença de Deus, ela é maravilhosa. Amém? E o pastor para poder estar orando, finalizando o culto. Amém, glória a Deus. Vamos estar orando, coloque-se de pé, que o Senhor ele possa continuar nos guardando. Quando eu vejo a ministração como foi do Felipe, eu vejo que nós estamos na direção que o Senhor tem colocado em nosso coração, na visão que o Senhor colocou diante de nós, que é pregar a Cristo. Não tem pataquada, não tem movimento, não tem voz ungida, água ungida, não tem nada disso. É pregar a Cristo. As igrejas do nosso tempo já estão com muito peso sobre elas, de coisas que inventaram para que as pessoas consigam a salvação. Quando nós não precisamos de coisas, nem movimentos, nem rituais, nós precisamos somente daquilo que foi ministrado para a nossa salvação, que é de Jesus Cristo. Amém? Vamos estar orando. Senhor Deus, amado Pai, nós glorificamos ao Teu nome, agradecemos ao Pai porque temos a certeza de que o Senhor tem colocado a Tua palavra em nosso coração e na nossa mente. Senhor, nós caminharemos segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Continue conosco, ó Pai, nos guardando, nos dando sabedoria, inteligência e conhecimento de Ti, porque estamos na certeza, ó Pai, de que a salvação vem a partir do momento que a nossa fé está afirmada no Senhor Jesus. Pai, obrigado, porque temos a certeza de que o Senhor se faz presente nesta igreja dia após dia. Nós o agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. O amor de Deus, a graça de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a nossa vida, porque nós amamos e aguardamos a vinda de Jesus. E a igreja diga amém. Foi paz no nome do Senhor.